nossas primeiras horas na Terra Santa são passadas entre Tel Aviv, a capital económica de Israel, fundada pela comunidade judaica em 1909, e a milenária e histórica Jope, onde o seu porto mediterrâneo foi imprescindível para alguns momentos históricos, como iremos ver. Pessoal, nós estamos na cidade de Jope. Pedro se encontra em Lida. Lida é a cidade do aeroporto. O aeroporto fica na cidade de Lod e ali ele tinha ido a curar um homem chamado Enéas. Esse homem se encontrava muito doente e Enéas, ele vai ser curado por Pedro. Na sequência, ele vem aqui à casa de Simão, curtidor de peles, onde, de acordo ao Novo Testamento, existia uma mulher chamada Tabita. Nós sabemos que Jesus curou a Talita. A partir de agora, Pedro vai fazer tudo em nome de Jesus. Ele vai ressuscitar Tabita, ou Dorcas, como era chamada também. Aquela mulher de boas ações se encontrava no andar de cima, quando Pedro sobe a esta residência e vai ressuscitar a Tabita. Ainda nesta passagem mencionada em Atos, ele vai ter uma visão. Pedro sentiu fome. Ele tem uma visão e ele vai ver um lençol, um manto cheio de alimentos. E ele diz assim: Senhor, eu não posso comer desses alimentos que eles são impuros. E a voz diz a Pedro: quem és tu, Pedro, para dizer que você não pode comer desses alimentos? Ocorre que no judaísmo é proibido comer certos alimentos, como o peixe sem escama, o camarão, o porco. E a partir de agora, pessoal, Pedro, ele está desenvolvendo uma nova religião, que vai ser o cristianismo. Para isso, eu preciso diferenciar entre o judeu e o cristão. Ocorre que Pedro, João, Tiago, Jesus, todos eram judeus. A partir de agora, nós temos os seguidores de Jesus, o nascimento do cristianismo. Para isso, eu preciso diferenciar. Como eu vou diferenciar? Muito simples. Tudo aquilo que o judeu faz, eu vou fazer o contrário. Por exemplo, eu entrei na igreja, eu vou descobrir a cabeça. Por quê? Porque o judeu cobre a cabeça. O judeu, ele para no sábado. O cristão vai parar no domingo, o muçulmano na sexta-feira. Eu faço diferenças. E nesta casa, eu tenho o que nós vamos chamar do ritual da alimentação, que é o kosher, que é o ritual judaico, vai ser cancelado. A partir de agora vocês são cristãos. Vocês não precisam mais seguir o ritual kosher. Então eu posso comer agora todos aqueles alimentos que antes eram considerados impuros. A verdade é que o cristianismo começava a desafiar as ortodoxias existentes.
Samuel, eu recordo-me também que em Atos 9, Pedro sai daqui para um outro sítio muito importante. Sim, nós vamos daqui a pouco para Cesareia Marítima. Pedro, quando se encontra nessa residência, ele vai receber o chamado de 2 soldados de Cornélio. Cornélio era um centurião romano que se encontrava numa cidade chamada Cesareia Marítima, e lá ele vai ser chamado pelos 2 soldados para cristianizar a Cornélio. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos também a Cesareia Marítima, no local onde o centurião vai ser cristianizado por Então Pedro. vamos lá. Mas não sem antes passar pelo porto de Jafo ou Jope, que foi não só um dos pilares do desenvolvimento desta região, como também ponto de partida de algumas viagens peculiares. Nós estamos agora num porto que ele tem 4.000 anos de funcionamento. Esse porto nunca deixou de trabalhar e esse porto é responsável por receber a madeira que foi usada para construir o primeiro templo, aquele templo do rei Salomão. A madeira vindo do Líbano para cá e daqui ela foi levada para Jerusalém. O segundo templo também a madeira veio do Líbano, também entrou por esse porto. Além do mais, conquistadores entraram pelo porto, assim como os novos imigrantes. Em resumo, o porto tem 4.000 anos de história. Um personagem bíblico que saiu daqui também foi Jonas, aquele que foi engolido por um peixe grande, que muita gente acredita ser uma baleia, quando ele sai daqui para Nínive. A cidade é conhecida em hebraico como Jafo, que significa bela. Acredita-se que o brilho que o sol refletia nos seus edifícios seja o responsável por tal nome. Só que logo ali ao lado, Tel Aviv nos mostra como o tempo não para e a modernização sempre acaba por acontecer, mesmo em terras de povos, culturas e tradições milenares. Só que estar em Israel é viver um vai e vem constante entre o contemporâneo e o histórico, ao qual não se consegue fugir. Nós estamos num sítio onde uma descoberta mudou muita coisa. Nós estamos em Cesareia Marítima e a Cesareia Marítima é capital da Judéia, uma cidade construída por Herodes o Grande. E um dos procuradores que nós conhecemos muito bem de Roma foi Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não só morou aqui, como nós achamos exatamente aqui nesses assentos, quando foi feita uma reforma do teatro, foi encontrada uma pedra escrito Pôncio Pilatos, procurador de Roma. O que me dá sincronismo, a Bíblia, aquela pessoa que julgou Jesus, ou seja, sim, existiu. Eu não tenho dúvida. Eu acabei de achar uma pedra com o nome de Pôncio Pilatos, procurador de Roma.
dando veracidade àquela pessoa que eu sempre ouvi falar. E são estes os momentos onde aqueles que alguns consideram personagens fictícias, inventadas, produtos do delírio coletivo de um punhado de lunáticos, afinal eram bem reais e bem enquadradas no momento histórico próprio. Mas voltemos à presença romana nestas partes do globo e como ela se fazia sentir nas mais diversas áreas. Uma das infraestruturas obrigatórias em todos os territórios que eram ocupados pelos romanos eram anfiteatros como este. E aqui em Cesareia Marítima, aqui está mais um monumento à ocupação romana. Exatamente. Aqui em Cesareia foram encontrados 2 teatros e também nós temos também um anfiteatro. Esse teatro aqui, como você pode ver, meia-lua, o teatro, e ele tinha mais um andar e era muito importante para o povo romano manter o povo ocupado, dando pão e circo. Assim aquele povo não se rebelaria contra os seus dirigentes. Ou seja, era mais uma das formas de manter a Pax Romana. Mas o interessante é que quando dizes que os romanos utilizavam pão e circo para distrair as pessoas, transportando para a atualidade, nós vemos muitas sociedades nesta época conturbada que vivemos, com os governos também a manter o povo meio distraído. Felizmente ou infelizmente, tudo que foi feito pelos romanos continua atual ainda hoje. E isso significa que os romanos quase que foram precursores de algumas políticas. Exatamente. Os romanos, a precursão da forma que a polícia luta continua sendo usada até hoje. As guerras, como os romanos lutavam, continuam sendo usadas até hoje. E o pão e circo continua sendo usado até hoje. Pão e circo. Uma das mais ignóbeis, mas eficazes formas de manter o povo distraído, enquanto algumas elites corruptas vão engordando as suas bolsas. Nada como um passeio pela memória histórica para confirmar que algumas coisas não mudaram nem com os milénios. E ao longo da viagem, ao longo do passeio, ao longo do momento em que vamos descobrindo Cesareia Marítima, vamos encontrando alguns detalhes. Um deles é este. Se calhar alguns de vocês já podem reconhecer aquilo que é um sarcófago, mas a curiosidade é o significado da palavra sarcófago, que é literalmente o comedor de carne. Uma das métricas usadas para aferir sociedades e culturas antigas era a forma como tratavam os seus mortos. Não muito longe daqui, alguém que teimosamente não se manteve morto vai provocar um terremoto social, religioso e cultural que ainda hoje se faz sentir.
Continuando na senda das curiosidades e daquilo que vamos encontrando em Cesareia Marítima, esta é uma delas e inclusive eu tenho que me baixar um bocadinho. É porque se olhar para esta estrutura, eventualmente pode ver que é uma estrutura de pedra, tem aqui um espaço completamente oco e que pode ser colocado aqui alguma coisa. Sabe o que é que se colocava aqui? Palha. Em Portugal chamaríamos de manjedoura. E era aqui onde os animais se alimentavam. Mas o que é que uma manjedoura tem que ver com Israel? É que, segundo a história, foi numa manjedoura onde ficou Jesus Cristo depois de nascer. Mal sabia o rei Herodes Antipas, e muito menos ainda o procurador romano Pôncio Pilatos, que a breve trecho se iriam cruzar com um nazareno que desafiava o status quo, ao mesmo tempo que afirmava que o verdadeiro reino era o do céu, e o verdadeiro rei não era o César, mas ele, Jesus. Cesareia era um dos grandes pontos de referência desta região desde a sua construção, de tal maneira que rivalizava com Jerusalém, dando origem ao ditado: quando Cesareia é grande, Jerusalém é pequena. Quando Cesareia é pequena, Jerusalém é grande. De facto, a arqueologia ajuda a contextualizar a história, mas a arqueologia não pode parar, ou seja, tem que haver uma constante curiosidade por parte dos arqueólogos. Eu diria mais um pouquinho. Eu diria que não é a arqueologia que para, e sim Deus. Ele apresenta as coisas, os achados arqueológicos, no momento que Ele quer. Por exemplo, aqui onde nós estamos em Cesareia Marítima, antes nós acreditávamos que Paulo tinha ficado preso antes de ir para Roma para ser julgado, bem ali onde está aquela bandeira azul. Lá está escrito prisão de Paulo. Com os achados arqueológicos, de acordo com as escrituras da Bíblia, esse local que foi achado recentemente tem mais a ver com as escrituras da Bíblia do que aquele lá. Ou seja, a arqueologia, além de provar, muitas vezes ela cancela aquilo que ela mesma tinha afirmado anteriormente. Não existe algo fixo, estático. A arqueologia também vai mudando de acordo aos achados. E só para vocês saberem, é um poço. A água doce não mistura com a salgada, ok. Apenas 7 metros. Então, na época de Herodes, eles tiravam a água daqui. Na sua época, a cidade não era só um ex-libris de modernidade, era igualmente uma afirmação de poder. E aqui ninguém detinha mais poder do que o representante do Império Romano. Um deles muito em especial. Estamos aqui no local onde está em exposição a pedra que foi encontrada ali no Teatro Romano de Cesareia Marítima e que diz Pôncio Pilatos. Ou seja, de facto, um personagem que muitos olhavam, liam na Bíblia e achavam que era um mito, que não tinha existido. E está aqui a prova cabal e histórica de que, de facto, ele existiu. Então estamos perante
um político que julgou alguém que ele próprio achava que era inocente e que acabou por condenar alguém induzido pela oposição. Para querer agradar o povo de então, acabou por condenar à morte alguém que não tinha culpa nenhuma e ficou para sempre conhecido como aquele que lavou as suas mãos. E sabe uma coisa? Eu acho que Pôncio Pilatos continua a ter muitos familiares, e muitos familiares que ainda estão na política, e muitos familiares que ainda são levados por interesses que não os interesses do povo e continuam a condenar os inocentes a mortes agoniantes. Mas lá está, para uns é mito, para mim, que estou aqui em Cesareia Marítima, é a realidade de um achado arqueológico que diz Pôncio Pilatos. Em Pilatos nasce a duvidosa expressão "lavo as minhas mãos", que na verdade nada mais é do que um sacudir de responsabilidades, porque se estava relutante em crucificar Jesus, isso ficou para segundo plano em relação a evitar problemas com os fariseus. A Pax Romana acima de tudo. A Pax Romana acima, inclusive, da justiça. Verdade seja dita, para primeiras horas em Israel, as surpresas são já muitas e algumas delas com impacto profundo no nosso conhecimento histórico e ainda tanto falta descobrir. Curioso é ver famílias inteiras a passear por aqui, mostrando que não é unicamente um polo de atração turística para estrangeiros, mas também um legado histórico local. E que tal uma ida à casa de banho? Poderíamos até chamar WC Vintage. E se eu estou aqui sentado não é porque estou cansado, mas é porque existe aqui uma estrutura que, de facto, durante a época dos romanos era essencial. Tinha que ver com a higiene e tinha que ver com a sanidade ou aquilo que era a saúde pública. Isto eram as latrinas, onde as pessoas se sentavam, passava aqui um rio de água e isto era, no fundo, a pia que os romanos utilizavam. Felizmente, a tecnologia de apoio às casas de banho melhorou e muito. Não há como escamotear. Israel surpreende, mas não se fica por aqui. Há mais.